Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Quero pedir que vocês leiam comigo, mas tem que ser voz de guerreiro aí, de soldado, de guerreira, soldado, de confiança. Tem coisa muito importante para nós aqui, que vão nos levar a entender como ser proativos. Diga, proativo. Proativos no reino de Deus. Mas tem uma notícia muito boa para você. Quando a gente é proativo no reino de Deus, a gente passa a ser proativo em tudo. Na nossa vida, em tudo. E hoje nós temos no mundo uma carência muito grande de gente proativa. E nessa semana nós vamos falar sobre como sermos agentes proativos no reino de Deus. A partir deste versículo. Vamos ler forte este versículo juntos? Vai. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Pai, nos dá a revelação da tua palavra. Nós precisamos dela agora, em nome de Jesus. Amém. Quando olhamos este capítulo 3 de Efésios, da carta aos Efésios, nós percebemos que o apóstolo fala de um mistério. No capítulo 3, no versículo 3, ele fala de um mistério que deve ser revelado. Nós temos esse mistério explicado em 3 partes. Ou seja, o mistério são 3 coisas que devem acontecer. A primeira coisa é que, embora Jesus tenha vindo ao mundo e nascido em Israel, ele não fundou uma religião para os judeus. Ele fundou um projeto de Deus de salvação para todos. Versículo 6 diz, o mistério é que os gentios são co-herdeiros. Ou seja, a salvação é para todos. Segundo, o que é o mistério? O mistério é que esse propósito de Deus precisa também ser revelado aos demônios. O inferno precisa saber que há um plano de Deus se desenvolvendo na terra. A partir da vinda de Jesus, há um plano de Deus para a salvação de todas as pessoas. No versículo número 10 está escrito, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus, olha aí, se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais. Terceiro, o mistério precisa ser desvendado para todos saberem que esse mistério está pautado no amor de Deus. O amor de Deus precisa ser conhecido. O versículo número 18 diz, isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, versículo 19, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Então o mistério de Deus é o quê? Que todos podem ser salvos em todo lugar por um único caminho, Jesus. Que os demônios saibam que esse projeto, esse plano de Deus está em execução e é poderoso e está se cumprindo na terra. E terceiro, que isso está pautado no amor de Deus e que esse amor está revelado para ser experimentado em toda a extensão dele. Amor tem forma, tem tamanho, tem intensidade. Se ama pouco ou se ama muito.
E o amor de Deus é para ser conhecido na altura, na profundidade, na largura e no comprimento. Ou seja, é expansivo, é grande, deve ser conhecido em toda a sua totalidade. O amor de Deus não é só para salvar o perdido de qualquer nação, mas é também para cuidar da vida desse ex-perdido e agora é um salvo. É para cuidar no tempo presente. É um amor que abrange tudo em todos. Agora, tudo isso vai ser feito como? Está aqui em Efésios 3, versículo 20. É Deus que faz. Olha só. É poderoso para fazer muito mais do que nós sabemos, do que nós pensamos, do que nós pedimos. É Deus que faz. Ele faz por meio do seu poder, conforme o seu poder. Mas Ele faz através de nós. Ele faz infinitamente mais do que pedimos e pensamos, por meio do seu poder que opera em nós. Ou seja, tudo isso que Deus tem para fazer é feito através de nós. Esse nós não é a humanidade perdida. Esse nós não é para as pessoas que estão afastadas de Deus. Esse nós são aqueles que tiveram a revelação do mistério na sua vida. Do amor de Deus, da salvação e do poder e vitória que existe sobre os demônios. É através desses que isso é realizado. Quinta-feira, aqui no culto, eu preguei sobre a sociedade entre Deus e os homens. Nada que Deus faça, Ele faz sem que passe pelas pessoas, pela carne humana. Tudo que Deus faz é por meio da carne humana. Quando Ele quis salvar os homens e desenvolver o seu plano, não havia um justo sequer, uma carne sequer qualificada. Então Ele próprio se fez carne e entre nós habitou, para que fosse feito por meio da carne. Tudo que Deus faz, Ele faz através de nós. Antes de fazer através de nós, Ele tem que fazer em nós. O versículo 20, ele é muito conclusivo nas respostas que nós precisamos. Olha, o seu poder que opera em nós. Ou seja, age em nós para agir através de nós. Nada acontece sem essa parceria, Deus, homem, Espírito Santo em nós, agindo. Nós precisamos ter, esse nós precisa ter a iniciativa. Esse nós precisa ter a postura. Essas pessoas que são proativas, essas pessoas que são pessoas que não sabem, não conseguem, não querem e desprezam a passividade. Essas pessoas que se veem como agentes para fazer coisas e não assistentes das coisas que estão acontecendo. Essas pessoas, elas se tornam pessoas atempadas. Elas se tornam pessoas que sabem o tempo certo de fazer as coisas. Elas se tornam pessoas que sabem discernir o que é mais importante, o que é principal. E elas sabem se aplicar naquilo que elas têm que cuidar, que é o principal, para não deixar que as outras coisas se percam. São pessoas ativas nessa direção, que vão cumprir o propósito de Deus para o reino, e vão cumprir também o propósito de Deus para a nossa vida. É um grande problema não ser proativo. Diga para o seu irmão, se você não é proativo, você está no zero, irmão. Você está no zero. Sabe por quê? Porque nós somos criados por Deus para a ação. Nós fomos criados por Deus para agir. Olha, Gênesis 2,15 diz assim: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Deus fez o homem, pegou o pó, modelou, formou, estava lá aquele boneco, Deus soprou vida no homem, o homem, opa! Aí Deus estendeu a mão e falou: prazer, sou Deus.
E o homem falou: e eu? Quem sou? Você era aquele monte de pó que está ali, ó. E eu acabei de fazer você. Ah, que legal, e agora? Deus não falou para ele: está vendo aquelas árvores? Olha lá, tem uma rede lá para você deitar. Olha tudo que está aí, curta. Olha só, se delicie. Viva como filho do rei. Seja uma pessoa que só desfruta. Não. Deus não falou para o homem assim: olha, a rede Wi-Fi é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Pode acessar e ficar assistindo na rede social o que as pessoas estão fazendo. Fica olhando o que está acontecendo. Vai se divertir. Deus não criou a televisão. Não estou condenando isso, mas Deus não criou o cinema. Deus não criou a rede social. Deus não criou a internet. Quando o homem levantou e houve a apresentação formal, e o homem disse: e agora? Deus falou: é o seguinte, aqui onde você está, no passado, tinha anjos vivendo por aqui. E um desses, um capeta chamado Lúcifer, ele achou que ele era grande. Ele caiu. Ele quis ser que nem eu. E eu acabei com a raça dele. Dei um rodo nele, derrubei ele. Uma terça parte dos que habitavam por aqui no Éden também ficaram do lado dele. Eu coloquei eles para fora e a qualquer hora eles vão querer voltar. Então, primeiro, você fique esperto e guarda esse lugar. Monta suas estratégias, cria suas estruturas para proteger esse lugar, para guardar esse lugar, porque qualquer hora ele aparece. Outra coisa. Está vendo aquela pá? Aquela enxada? Aquilo ali é enxada. Para que serve? É para você pegar e ralar. Você vai cultivar o jardim. Você vai pegar a pá, a enxada, vai afofar a terra, vai plantar, pegar lá a semente daquela fruta que está nascendo, vai plantar, vai colocar e vai fazer uma nova árvore nascer. A primeira eu fiz. Agora é você. Agora é que você faz o resto. Porque com o tempo essa árvore vai ficar velha, o fruto vai parar de aparecer. Se você não fizer outra, vai morrer. Então agora você vai cultivar. É isso que Deus está dizendo aqui. Colocou no Éden para cultivar e guardar o jardim. Então Deus nos criou para sermos ativos. E Deus é tão maravilhoso, trazendo para nós, que Deus sabe que nós somos diferentes, e eu posso encontrar pelo menos 3 formas de ser proativo. Tem 3 tipos de maneira, dependendo de como nós somos, de ser proativo. Nós podemos ser proativos como Moisés. Nós podemos ser proativos como Neemias. E nós podemos ser proativos como Daniel. Esses homens, dentre outros, escolhi 3 para servir de referência, eles foram proativos de maneira diferente. Por exemplo, Moisés foi um proativo movido pela ordem divina. Se você reparar Moisés, ele não tem iniciativa. Quando ele vai ter iniciativa, ele faz besteira, ele mata um cara. Ele não tem iniciativa por ele mesmo. Mas ele é extremamente obediente a Deus. Deus chama ele e fala: vai ao faraó. Ele vai ao faraó. Agora diz isso, diz aquilo para faraó. Ele vai e fala isso, fala aquilo outro. Aí Deus fala: agora faz esse sinal diante de faraó. E ele vai lá e faz o sinal. Ele volta e fala para Deus: já fiz o sinal. Então volta lá e faz outro sinal. Agora faz esse. Ele vai e faz, ele volta, Deus fala: agora vai lá e faz esse. 10 vezes Deus fala para ele: vai e faz. Ele 10 vezes vai e faz. Quando chega uma hora que ele sai com Israel do Egito, chega diante do Mar Vermelho, ele para. Porque ele é um proativo direcionado pela ordem divina. É um proativo que não sabe o que fazer, mas que é sensível a Deus, obediente a Deus, busca a Deus, procura saber da parte de Deus o que deve fazer. É um tipo de ser proativo.
Quando ele chega ali, aparece o Mar Vermelho, Êxodo 14, versículos 15 e 16, ele clama a Deus e fala: e agora, Deus, o que eu faço? Versículo 15, o Senhor disse a Moisés: por que você está orando agora, clamando a mim? Por que você está clamando a mim? A gente pensa que tem que clamar o tempo inteiro, tem que clamar, tem que viver clamando. E Moisés vai clamar, e Deus fala: mas por que você está clamando? O que Deus está falando? Você tem que agir. Por que você fica orando? Você tem que fazer. Aí Deus fala para ele, 3 verbos: diga, levante, estenda. Fala para ele: diga aos filhos de Israel que marchem. Levanta o bordão, a vara que você tem na mão, e estenda a sua mão sobre o mar. Coloca ele na ação. E ele faz exatamente isso. Vocês sabem o desfecho da história: o mar se abre. Mas Deus disse para ele: você precisa ser ativo, você precisa fazer. Tem gente que pensa que quando o mar aparece tem que dobrar o joelho e ficar: Deus, abre o mar, vai lá, Deus, vai, estende tua mão, põe tua mão no mar, tira o mar, abre o mar. Eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou buscar o Senhor para o Senhor abrir o mar, Senhor, abre o mar, abre o mar. 1 ano, 2 anos, 3 anos, e o mar está lá. Não são proativos. Se Deus fizesse tudo o que a gente manda, ele já estava cansado. Ele já está querendo se aposentar. Ele já tinha entrado com um protocolo no céu para deixar de ser Deus. Se ele fizesse tudo o que a gente manda, ele já estava estressado. Porque a gente fica o tempo inteiro: Deus faz, Deus vai, Deus vem, Deus toca, Deus muda, Deus vai lá. Quando Deus nos colocou aqui para fazer. Quando ele nos colocou dentro de uma casa para resolver, dentro de uma igreja para fazer, num trabalho para fazer, nos colocou dentro das situações para tratar com elas. E a gente fica: Deus, o que eu faço? E não faz. Moisés é esse tipo aqui, é um proativo debaixo da ordem divina. E Neemias? Não, Neemias é o contrário de Moisés. Ele é um proativo com iniciativa própria. Neemias é aquele cara que ele não fica parado, mas você vai observar na leitura da história de Neemias que Deus não manda ele fazer nada. Não está relatado nada, como Moisés. Moisés, Deus está falando: Moisés, vai lá, fala isso, faz aquilo. E Moisés é um proativo, um não é maior que o outro. Moisés é um proativo, Deus fala, ele vai, fala, faz. Neemias não. Neemias é um proativo com iniciativa. Primeiro, ele quer saber o que está acontecendo em Jerusalém. Um irmão dele chega de Jerusalém, ele está em Babilônia no seu trabalho, e o versículo número 2 do capítulo 1 de Neemias diz que quando Ananias chegou lá, com algumas outras pessoas, então lhes perguntei a respeito dos judeus. Não foi Deus que foi falar para ele: olha, sabe o que está acontecendo com seus irmãos judeus lá em Jerusalém? Eles estão passando isso, aquilo, outro. Não, Deus não falou nada, Deus não contou nada. Ele se interessou. Ele teve a ação de querer saber. Ele foi atrás da informação. Aí, Deus mandou ele orar e jejuar. Versículo 4. Quando eu ouvi essas informações, chorei, lamentei, jejuei e orei diante de Deus. Deus não falou para ele: então agora, já que você sabe disso, vai orar, vai jejuar, vai lamentar, vai chorar. Não, ele foi ativo. Ele disse: alguma coisa tem que acontecer. Eu vou trabalhar no mundo espiritual para que alguma coisa aconteça. Eu vou trabalhar no meu interior para que alguma coisa aconteça. Eu vou buscar a Deus, eu vou me aproximar de Deus, eu vou procurar Deus. Não foi Deus que o chamou, ele chamou Deus. Ele foi chamar Deus para a situação. Não foi Deus que o chamou. Moisés foi Deus que chamou. Moisés foi Deus que foi lá buscá-lo, quando ele estava lá apacentando o rebanho do seu sogro Jetro, lá no Horebe. Deus foi buscá-lo. Neemias, Deus não buscou Neemias. Neemias é que buscou Deus. Quem que está certo, quem que está errado? Nenhum dos dois está errado e os dois estão certos.
é que Moisés, por ser do jeito dele, Deus tinha que agir para ele ser ativo. E Deus agia em direção dele, mas ele correspondia, obedecendo. Neemias já era tiradão. Deus não precisou chamar. Ele foi atrás de Deus. Então ele buscou informação, versículo 2. Versículo 4, ele se consagrou. E aí no versículo 5, o rei olhou para ele e falou: Neemias, o que você está meio triste? O que está acontecendo com você? Ele falou: estou com um problema lascado, minha família, meus irmãos lá em Jerusalém estão sofrendo, eu não posso ficar bem, eu estou triste por causa disso. O rei olhou para ele e falou: mas o que você quer então fazer? Olha o versículo 5, no capítulo 2. Me envie ajudar para que eu reconstrua o muro, a cidade. Para que eu a reconstrua. Me envia para que eu reconstrua. Deus não mandou isso. Deus não falou para ele: agora você vai para lá. Podemos subentender que Deus falou no pensamento dele, no coração dele, mas não está escrito como em Moisés: você vai lá fazer isso. Não. Ele é um ativo, é um proativo. Ele vê a necessidade, ele corre atrás. Deus não precisa chamar, ninguém precisa falar. Ele percebe e ele vai atrás. É o segundo tipo de proativo. O terceiro tipo de proativo é Daniel. Acho que os irmãos conhecem a história de Daniel, não conhecem? O Daniel da cova dos gatinhos, dos coelhos. Como é que vocês estão de Bíblia? Da cova dos leões. Hoje em dia seria na cova dos pets, né? Do jeito que o mundo está fresco, seria na cova dos pets, né? Mas não, Daniel é conhecido pela cova dos leões. Por que ele foi para a cova dos leões? Porque ele era proativo por costume. Ele era proativo por hábito. Ele havia se habituado a ser proativo, e isso era algo autêntico nele, já estava nele. Ele agia sem pensar para ser proativo. Ele tinha algo para fazer, ele fazia, se acostumava e continuava fazendo. Caía o mundo de um lado, caía o mundo do outro, tinha problema aqui, tinha problema lá, ele continuava fazendo o que ele tinha que fazer. Ele era um proativo por costume. O que aconteceu? Vocês sabem, né, da história, não sabem? Sabe ou não? Apareceu um STF lá. E disse: a partir de agora é assim. A partir de agora ninguém adora ninguém, a não ser o imperador, somente o imperador, 30 dias. Ninguém pode se curvar, pedir nada para ninguém. Quem manda aqui sou eu. Gente, pega o contexto. Era uma lei para Daniel, foi criada especificamente porque estavam com inveja de Daniel, mas era na Babilônia. Babilônia era conhecida pela idolatria, pelo panteão de deuses. Todos em Babilônia tinham muitos deuses, todos adoravam deuses, toda a nação adorava deuses, toda a nação. Todos tinham a ação, o costume de adorar deuses. Mas quando veio um perigo, quando veio uma dificuldade, o que aconteceu? Todo mundo deixou de adorar os seus deuses. Largaram a santinha de lado, largaram o dragão de lado, largaram o Dagon de outro lado, foram largando os deuses. Não, 30 dias de férias para todo o panteão de deuses. Ninguém vai buscar Deus nenhum, então ninguém foi. Vamos ver Daniel, capítulo 6, versículo 10. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. O documento era o quê? A proibição, né, de adorar por um espaço de tempo. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém, não foi enrustido, ele sempre fazia assim, janela aberta. 3 vezes por dia ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus. Como era o seu costume. Ele era ativo, proativo naquilo que fazia por costume. Ele tinha o hábito e ele fazia, aconteça o que acontecer. Ele tinha um costume.
Nós temos 3 tipos de proatividade diferentes. Aquele que é proativo por obediência, aquele que é proativo. Me ajudem que eu esqueci. E eu não quero olhar na minha cola. Por iniciativa própria e por hábito, por costume. Tem 3 tipos, mas tem um 4º tipo de pessoa. Desculpe os Zés que estão aqui, mas o Zé Mané. 4º tipo de pessoa é aquele que não tem atitude. Que não tem ação. Deus pode mandar, ele até ouve, ele até bate palma, é capaz dele dizer aleluia, não faz nada diante do que Deus fala, continua do mesmo jeito. Deus fala, Deus dirige, Deus mostra, Deus corrige, Deus encoraja, Deus incentiva, Deus fala muda, faz, não faz, deixa de fazer, começa a fazer, seja assim, não seja assado, dessa maneira, é mesmo, puxa, é verdade, eu vou ouvir de novo no YouTube. Continua do mesmo jeito, não muda nada. Próxima vez que do mesmo jeito, a próxima, do mesmo jeito. Esse não é proativo, por obediência. Deus pode falar o que quiser, não adianta. Ele tem o problema da acomodação. Sabe, por causa dessa passividade, nós nos acostumamos com a nossa zona de conforto desconfortável. Por causa dessa passividade, a gente cai num marasmo, num tipo de vida, num tipo de comportamento, num tipo de atitude, e aquilo com o passar do tempo vai ficando desconfortável, porque a gente começa a perceber que não está sendo bom, mas a gente está acostumado com a zona de conforto, ela fica desconfortável e a gente continua nela, porque não tem proação, porque não tem atitude, porque não diz eu vou mudar e muda. Eu vou deixar esse comportamento e deixa. Se acostuma a ficar preso àquilo. Sabe que é pecado no campo espiritual. Sabe que é errado para a sua vida. Sabe que é errado para a sua família. Sabe que é errado na sua postura. Mas continua. Está ali amarrado àquilo, passivo. Mesmo sabendo que não deveria ser assim. Sabe o que é certo, mas continua fazendo o que é errado. E os que são mais espirituais continuam do mesmo jeito, e quando você fala com eles, fala, estou orando. Eu estou orando. Mas tem que mudar essa postura, estou orando. Tem que tomar uma decisão, eu estou orando. Eles se acham muito espirituais, na verdade eles estão lá diante do mar vermelho dizendo, Deus faz, Deus faz, Deus faz, Deus faz, e eles não querem ter ação, eles não querem se incomodar, eles não querem se mexer, eles não querem deixar de fazer, ou então começar a fazer, eles não querem ação própria, eles estão esperando. Quantos será que de vocês que estão esperando chegar aqui, estão esperando uma palavra que mude a sua vida? Não vai mudar. A palavra vai te direcionar, e se você for ativo, praticando aquilo que você está ouvindo, isso vai mudar a sua história, vai mudar seu comportamento, vai mudar seu interior, vai mudar sua postura, mas a pregação em si não vai mudar, não vai, porque Deus nos colocou para fazer, para agir. Irmãos, francamente, veja a história da Arca de Noé. Chegou uma hora que Deus falou, estou zangado, vou acabar com tudo, vou destruir tudo. Mas tem uma família lá justa, Noé. Eu vou salvar Noé. Eu preciso de uma arca, porque eu vou mandar um dilúvio. Deus não podia fazer um abracadabra e aparecer uma arca. Arca. Noé saía e olhava pela janela da casa dele. O que é isso, Deus? A arca que eu fiz para você, meu filho? Que eu vou destruir tudo e eu quero te salvar, você é justo. Entra lá, leva a tua família, entra na arca, leva um bicho de casa. Peraí, não precisa nem levar, eu já estou mandando os bichos. Bicho, vem, vaca, vai para lá.
Deus podia fazer tchum, e aparecer a arca. Mas Deus vai lá para um proativo obediente e fala para Noé: constrói a arca. Desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito. E sabe o que acontece? Aí existem controvérsias entre os estudiosos. Mas Noé ficou de 50 anos até 120 anos. Uns dizem que é 50, outros falam que é 120. Ele pregou 120 anos. Mas o tempo que durou a construção da arca, ninguém tem certeza. Mas no mínimo foi 50 anos, pela história bíblica. Ele ficou, vamos pegar 50, ele ficou 50 anos acordando todo dia e dando martelada em prego e cortando madeira. Ele ficou 50 anos construindo uma arca, tendo a ação para construir algo que Deus poderia fazer num piscar de olhos. Mas não, Deus nos criou para ser ativo. Fala para o seu irmão: Deus quer você agindo, Deus quer você fazendo. Sabe o problema que você tem? Quem vai resolver? Você. Sabe a mudança que você tem que ter no teu caráter? Quem vai fazer você mudar? Você. Sabe a mudança no seu temperamento e adaptação a algo melhor? É você que tem que ter a iniciativa. Sabe aquilo que está se arrastando há anos na sua casa? É você que tem que resolver. Sabe aquele muro que você quer na sua casa e você nunca constrói? É você que tem que construir. Aquela parede está lá sem pintar porque você não pintou. As pessoas ficam paradas esperando o abracadabra de Deus, e Deus diz: não tem abracadabra. Eu criei você, agora você, seja a voz de Deus aí, e fala para o seu irmão: se vira, irmão. Tira essas teias de aranha dos teus braços. Essa postura acovardada, amedrontada, acomodada, essa desculpa: eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou morrer assim. Gabriela! Esses crentes Gabriela, rapaz, é brincadeira, mas é verdade. Está cheio de gente, é meu jeito. Mas escuta, você tem que ter essa postura nessa situação. Mas você não sabe como é difícil, porque é meu jeito. Mas você precisa deixar aquilo e abraçar aquilo lá. Mas eu não consigo, porque eu sou assim. Estou orando para Deus me mudar. Já está ficando velho, está orando para Deus me mudar. Não tem uma postura de quem vai mudar. E aí, os empreendimentos que tem que acontecer nunca acontece. O ministério que tem que iniciar nunca inicia. O projeto que tem que sair da gaveta não sai. A palavra que tem que ser falada nunca é falada. A decisão que tem que ser tomada nunca é tomada. As pessoas esquecem que Deus opera em nós para operar através de nós. E aí está um grande problema das pessoas. Tem muita gente não sendo salva porque falta iniciativa de alguém pregar. Tem problemas que não são resolvidos, pessoas que não são ativas. Mensagens pregadas, cridas, se tornam inócuas, vazias. Aqui no nosso hábito de uma semana falando do mesmo assunto, ficam ali na evidência, às vezes superficial ou mais profunda na mente, no coração de pessoas, mas na prática, na atitude, no comportamento, não acontece nada. Passividade, falta de ação, falta de entender que tem que ser proativo para fazer as coisas acontecerem. Não adianta ficar parado, esperando para ver o que vai acontecer. Tem gente que quer casar e vai morrer solteiro. Joga teu charme, irmã. Quer casar, mas vai morrer solteiro. Não tem iniciativa. O rapaz fica ali pensando: eu gosto daquela menina. Eu estou orando. Enquanto você está orando, tem outro agindo, irmão. Você vai ficar orando, que você gosta da menina, tem outro que está, Então tem gente que vai morrer solteira
Porque não tem atividade, não tem ação, tem comportamento, tem que fazer que nem a Leonor, vai lá e pede. Não foi não, fui eu. Tem caso que é ela que vai, mas fui eu. Chega lá, você só vai saber que é não se for lá. Momento love. Você só vai saber se for lá. Tem que ter ação. Aquele negócio só vai funcionar se você começar. Se não der certo, não deu, mas tem que começar. Tem que agir, tem que pôr as mãos para fazer, porque Efésios 3:20 diz: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Aleluia, você tem o poder de Deus para operar na sua vida. E o problema de muitas pessoas é esse: eles não deixam o poder de Deus operar na vida deles, então o poder de Deus não consegue operar através deles. Eles não permitem que o poder de Deus opere neles. Isso é o motivo da passividade. Porque eu digo para vocês uma coisa com toda certeza, tanto pela experiência bíblica como própria: quando uma pessoa deixa o poder de Deus operar na vida dela, Deus põe ela para correr. É impossível essa pessoa ficar passiva quando Deus tem a liberdade de trabalhar na vida dela. Quando Deus trabalha nela, aí inquieta para ela fazer, aí ela começa a tomar decisões, construir coisas, resolver problemas, curar doenças, ela começa a tratar de assuntos insolúveis, ela acha resultados, ela empreende, ela faz. Por quê? Porque o poder de Deus operou nela, e quando o poder de Deus opera em alguém, vai operar através dessa pessoa também. A grande dificuldade das pessoas é essa: elas não deixam o poder de Deus operar na vida delas, porque elas ficam com seus pecados de estimação, com os seus hábitos de estimação, com seus gostos de estimação. Deus mexe em tudo, mas não mexe nisso. Deus, eu gosto desse meu jeito. Deus, eu não gosto desse meu jeito, mas eu não consigo mudar. Deus, então elas ficam com aquelas coisas, e Deus não pode agir na vida delas. Eu estou concluindo a mensagem. Jesus, ele trabalhou com 12 homens, durante 3 anos e meio, casca grossa, gente difícil de lidar, com pecados e problemas e deficiências de caráter e temperamento, como todos nós temos. Ele ficou todo esse tempo ensinando, falando, mostrando, repreendendo, corrigindo, encorajando. Ele foi duro, às vezes ele reclinou-se em direção a eles e foi amável. Ele fez tudo, 3 anos e meio. Quando ele morreu e ele ressuscitou, aqueles homens não estavam prontos. O Espírito Santo ainda não operava neles. Mas ele disse para aqueles homens: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder do Espírito Santo. Eles ficaram reunidos num cenáculo, numa casa, num sobrado, na área de cima, esperando o tempo que fosse necessário, até que descesse o Espírito Santo. Eram homens avarentos, egoístas, medrosos, estavam assustados, tinham temperamentos difíceis. Pedro era doido de cortar a orelha dos outros. Eles tinham um monte de coisa errada na vida deles, mas eles ficaram ali. Veio o poder do Espírito Santo sobre eles. Capítulo 1 de Atos. Desceu o Espírito Santo, capítulo 2 de Atos, encheu eles. Assim que o Espírito começou a operar através deles, Pedro, que havia negado 3 vezes Jesus uns dias atrás, agora ele sai do cenáculo. Tem um monte de gente, uma multidão de gente vinda de todos os povos. Ele tinha negado Jesus, porque o poder de Deus não estava operando nele. Ele negou Jesus. Agora ele é cheio do Espírito Santo e o poder de Deus começa a operar nele. Ele sai e está todo mundo olhando. Ele fala: calma, deixa eu dizer para vocês o que está acontecendo. Este Jesus que vocês crucificaram, Deus o ressuscitou do meio dos mortos e o fez Senhor e Cristo. E todo aquele que crer nele vai ser salvo. 5.000 pessoas se arrependem, se convertem. Por quê?
Qual a diferença do Pedro de algumas semanas atrás e do Pedro agora? Qual a diferença do Pedro que negou Jesus e do que prega ousadamente Jesus e tem resultados? Qual é a diferença? Aquele Pedro ia no culto de domingo. Aquele Pedro ouvia pregações. Aquele Pedro andava com Jesus. Aquele Pedro tinha todos os conceitos religiosos. Até amava Jesus. Mas o poder de Deus não operava dentro dele. Ele era derrotado por si mesmo. Pelo seu eu, pelo seu jeito, pelos seus pensamentos, pelas suas vontades. Ele perdia para ele. Essa é a pior derrota que tem. Perder para si mesmo. E o Pedro de agora? É um Pedro que o Espírito Santo veio e entrou nele. E o poder que opera em nós estava operando nele. E agora podia operar através dele. Resumindo, é impossível Deus operar alguém e não botar essa pessoa para fazer as coisas. É impossível. Quando Deus opera em alguém, esse cara vai ter solução para o problema. Ele vai ter o plano perfeito. Ele vai ter a resposta para a questão. Ele vai ter a palavra certa nos lábios. Ele vai ter a atitude e a hora certa de fazer as coisas. Ele vai pintar a parede que precisa ser pintada. Ele vai construir o muro que tem que ser construído. Ele vai iniciar a empresa que ele precisa iniciar. Ele vai fazer o empreendimento que ele tem que fazer naquela empresa. Ele vai começar o ministério que ele tem que começar. Por quê? O poder de Deus opera nele. Agora vai operar através dele. Deus nos chamou para sermos ativos. Eu quero chamar aqui à frente, enquanto nós começamos a cantar, e quem estiver na galeria e vai receber essa oração que eu quero fazer por vocês, junto com os pastores esperem um pouquinho para virem, mas, pastores e oficiais, tá? Mas quem quiser, já quando eu chamar, pode descer, se tiver que trazer suas coisas, já traga, porque depois dessa oração nós estamos encerrando o culto, com 2, 3 avisos estamos encerrando. Mas eu quero chamar quem está com papel na gaveta e projeto lá guardado. Quero chamar aqui na frente aquelas pessoas que estão precisando literalmente pintar um muro. Quero chamar aquelas pessoas que estão precisando começar algum negócio. Aquelas pessoas que estão com um projeto na mente, no coração há um tempo e estão lá, estou orando. Aquelas pessoas que têm um problema para ser resolvido e estão lá, estou orando, estou jejuando. Será que você não tem que falar alguma coisa? Será que você não tem que fazer alguma coisa? Será que você não tem que ir em algum lugar? Será que você não tem que colocar o dedo na cara de alguém? Será que você não tem que dar um abraço em alguém? Será que você não tem que pedir perdão para alguém? Será que você não tem que confrontar alguma pessoa? Será que você não está precisando ter uma atitude? Será que você não está precisando ter uma misericórdia? Será que você não está precisando demonstrar um amor? Será que você não está precisando se posicionar? Quero chamar aquelas pessoas que precisam ser ativas. Porque se você não for ativo, não vai acontecer nada. Porque Deus decidiu usar você em teu favor. E para isso, Ele primeiro precisa operar em você. Para usar você em teu favor. E aí você vai poder ser usado em favor de outros e de situações. Me dá os irmãos a ficarem em pé, por favor. Galeria também, fiquem em pé. E as pessoas que estão precisando começar, ter iniciativa, fazer. Talvez você já está até desanimando de orar, porque ficar orando não acontece nada. Eu estou orando. Sabe por que não acontece nada? A Bíblia ela é muito automática. Ela diz assim, pedir, dar-se-vos-á. Dar-se-vos-á. Ora, quando uma pessoa entra em oração, em comunhão com Deus, em intimidade com Deus, enquanto você está vindo aqui, ou você está pensando se vem, preste atenção no que eu estou falando. Quando surgiu uma tempestade, no barco ali, no mar, no barco onde Jesus estava, e os discípulos foram acordar Jesus, vocês conhecem, né? Foram lá acordar Jesus, aí mestre, aí você não se importa, olha o que está acontecendo. Jesus não falou, tá bom, peraí, fica aí, eu vou orar ali. Ele não foi lá na proa do navio, dobrou os joelhos, pai, olha a tempestade, olha a dificuldade que está acontecendo, faz alguma coisa.
Não é isso que a gente fica fazendo? Não é isso que a gente fica fazendo? Está lá o problema e a gente fica, Jesus, faz alguma coisa no problema. Você pode dizer, então eu não preciso orar? Jesus, ele multiplicou pães, alimentou 5.000 pessoas, num dia pesado de trabalho, falou o dia inteiro, trabalhou o dia inteiro, fez tudo. E quando termina aquele dia, o que a Bíblia diz que ele vai fazer? Todo mundo se afasta, vai para suas casas, os discípulos voltam. A Bíblia diz, Jesus subiu ao monte para orar. Talvez ele orou 2 horas, 3 horas, passou a noite, eu não sei dizer, 1 hora, não sei. Mas ele foi orar, mas ele fez tudo o que tinha que fazer, foi orar. Por quê? Porque a oração de Jesus era para ter comunhão com o Pai. Era para ter intimidade com o Pai, para conhecer o coração do Pai, para o Pai conhecer Ele. Era essa a oração de Jesus. E ele não fez só nesse dia, ele fazia sempre isso. Ele ia diante do Pai, ele orava diante do Pai, ele ficava diante do Pai. Para quê? Para ter comunhão com o Pai. Aí quando surge a situação, ele não vai orar, ele vai lá e resolve. Ele vai lá e fala, e dá ordem, e dá autoridade, e diz o que tem que acontecer, e diz como vai ser, e orienta, e mostra o caminho. Vamos pensar, se a gente não está invertendo as coisas, se a gente não está orando para Deus fazer as coisas, em vez da gente orar para ter intimidade com Ele, e aí o poder dele operar em nós, e quando o poder dele opera em nós, através de nós também vai se manifestar e vai operar, Patrícia. Será que a gente não está errando quando a gente fica só orando para pedir que Deus faça? Senhor, salva as pessoas, liberta. Espera um pouquinho, mas Ele não mandou a gente ir pregar? Ele não falou para você ir pregar? Quem é que quer ver as pessoas salvas? É Ele. Nós temos que orar para ter comunhão com Ele. Se você viver em comunhão com Ele, aí se cumpre aquilo. O que pedir-vos será feito. Vento, acalma-te, vai ser feito. Tempestade, mar, sossega, vai ser feito. Vale de ossos secos, vira a gente, vai virar. Faltou farinha, vai nascer bolo em profusão. Porque tem intimidade com Deus. O que pedir vai acontecer. O salmista Davi, ele diz em certo momento, em nome do Senhor faremos proezas. Nós erramos quando nós invertemos os versículos e falamos, o Senhor fará proezas por nós. Não, o salmista diz, nós faremos proezas em nome do Senhor. O projeto vai começar a acontecer, o plano vai começar a desenvolver, a iniciativa vai ser feita. Essa semana eu aconselhei algumas pessoas e para elas eu dei o mesmo conselho várias vezes. A palavra de Deus diz assim, ao homem cabe fazer planos e a resposta dos lábios vem da boca do Senhor. Quando é que o Senhor dá a resposta? Depois que nós fazemos o plano. Mas a gente fica lá orando, Deus, eu quero fazer um plano, me ajuda a fazer um plano, eu estou querendo fazer uma coisa, me dá um sinal que eu tenho que fazer, me mostra que eu tenho que ir, me fala para eu me mexer. Ora, coloque-se diante de Deus, tenha intimidade com Deus e depois faça o seu plano e vá cumprir ele. Se no meio do caminho Deus fala, peraí, meu filho é tão bacana, ele está me buscando, e ele está tão sincero, fazendo o que ele acredita que tem que fazer, mas eu acho que no caminho não é esse, aí ele vai pegar você e te direcionar. Aí vai vir a resposta dele. Talvez você está indo para o norte, ele vai dizer, não, é para o sul, ele vai te pegar e te levar para o sul. Mas porque você fez plano, porque você foi ativo, porque você tem que fazer. Gente, sabe por que nós estamos aqui? Porque um dia eu e outras pessoas junto comigo fomos ativos. Quando a igreja não tinha nada, quando não tinha recursos, a gente vai comprar, a gente vai fazer, a gente vai assinar um contrato, a gente vai construir, a gente vai realizar. E é por isso que hoje tem chegado tanta gente. Se ficasse lá parado, Deus nos dá, Deus faz, Deus realiza. Como nós estaríamos hoje como igreja?
Isso é para a tua vida também, não é para a igreja, para tudo. O meu desejo, meu Deus, que comecem a acontecer construções que sejam maiores do que a de um templo. Construções em relacionamento, Senhor. Construções em produtividade de vida. Construção na resolução de problemas. Em conversas produtivas. Em planejamentos adequados. Hoje, Senhor, nós estamos aqui diante do altar para descruzarmos os nossos braços. Estamos levantando do pó da terra e ouvindo a Tua voz a nos dizer: vai guardar, vai cultivar, vai fazer. Eu quero lhe pedir por todos esses irmãos. Eu quero lhe pedir que essa palavra não fique vazia, Senhor. Que aquilo que só o Espírito Santo pode fazer, que é operar em nós, aconteça nesses irmãos, em mim, e opere em nós. Talvez algumas ideias precisam ser mudadas no nosso entendimento, algumas posturas, palavras, atitudes, posicionamentos, alguns comportamentos precisam ser completamente transformados. E eu quero lhe pedir agora, não que o Senhor transforme isso, mas que a gente tenha essa confiança de que, buscando o Senhor, para ter intimidade contigo, podemos pôr a mão no arado e a terra vai produzir, Senhor. A tua vontade vai ser feita quando nós começarmos a agir. Eu acredito que tem irmãos aqui que já sabem o que devem fazer e vão sair daqui fazendo. Se eles vão fazer o que devem ou não, eu não sei. Talvez nem eles saibam se é mesmo isso. Mas eles estão diante de ti, se eles têm tido um coração sincero na tua presença, quando eles começarem a fazer, ou põe tua mão e aprova, ou redireciona os passos dele para o que é melhor, Senhor. Nós só não queremos ficar parados. Pai, nós não acreditamos na reencarnação. E os dias estão indo embora, e não dá para deixar para depois. O que tem que ser feito agora, que seja feito hoje mesmo. O que precisa ser feito hoje mesmo. Mas aquilo que talvez não seja para hoje, seja para amanhã, que não fique para depois de amanhã, Senhor. Mas amanhã seja feito. Ajuda-nos, Senhor, com a gente mesmo, porque o nosso maior obstáculo somos nós, Senhor. Nós é que criamos as nossas barreiras, porque a Tua palavra diz que tudo é possível para aquele que crê. Então, quando nós não cremos, nós criamos as dificuldades, Senhor. Ajuda-nos a crer que podemos mudar. Ajuda-nos a crer que podemos reagir ou agir melhor. Ajuda-nos a crer, Senhor. Dá-nos fé, Senhor. Acrescenta a nossa fé. Pela palavra que temos recebido, planta fé em nós. De que podemos agir. De que podemos fazer. Em nome de Jesus nós cremos assim. Amém. Orem comigo, irmãos. Digam: Senhor Jesus. Mais uma vez, digam: Senhor Jesus. Eu ouvi a Tua palavra. E acredito que devo ter ação. Eu vou agir, Senhor. E depois de agir, eu vou orar para ter comunhão contigo. E depois vou agir de novo. E depois vou orar de novo para ter a comunhão contigo. E vou continuar agindo. E vou continuar orando para ter comunhão contigo. Se eu agir errado, o Senhor vai direcionar meus passos, eu creio. E vai me conduzir pela vereda reta. Mas se eu agir certo, o Senhor vai aprovar
e vai me dar vitória. Obrigado pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vamos todos aplaudir ao Senhor com a sua palavra e louvá-lo também. Glória a Jesus.